Bom, pessoal, vamos iniciar a partir deste vídeo com as videomonitorias, certo? E iniciaremos dentro do contexto da histologia geral, que é a histologia que vai trazer os quatro grandes grupos de tecidos do corpo, certo? Esse primeiro vídeo contempla tecido epitelial, certo? A posteriori teremos o vídeo de tecidos conjuntivos gerais. Os conjuntivos especiais, que são eles cartilaginoso, ósseo, por exemplo, serão estudados à parte, bem como o tecido muscular, bem como o tecido nervoso. Então, iniciando, a gente tem, na verdade, quatro grandes grupos, certo, de tecidos na histologia. O tecido epitelial, que se divide em tecido epitelial de revestimento e glandular. Hoje vamos nos ater a tecido epitelial de revestimento. Tecido conjuntivo, certo? Esse conjuntivo que está dentro deste tecido, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, os propriamente ditos, e o sanguíneo hematopoético, certo? Veremos no vídeo 2 os tecidos conjuntivos propriamente ditos e o tecido adiposo. Tecido cartilaginoso e tecido ósseo são estudados em vídeos à parte, certo? Tecido muscular também vídeo à parte e o tecido nervoso. Então vamos iniciar com o tecido epitelial de revestimento. O que é que a gente tem que saber do tecido epitelial de revestimento? Primeiro, suas características gerais e saber classificá-lo, certo? O que é importante saber do tecido epitelial de revestimento? O tecido epitelial de revestimento é um tecido que vem com origem a partir de três folhetos embrionários. Os três folhetos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Isso vai possibilitar uma gama de formações epiteliais que vão estar presentes em diversos órgãos do corpo, revestindo estruturas, certo? Que é essa sua principal função. E dando sustentação, dando formato, certo? Mas de característica do tecido epitelial, o que é que a gente tem? A gente tem, em relação à visualização do tecido, a gente vai ter uma ausência de vascularização, certo? Bem como pouca substância intercelular. A gente não vai visualizar substância entre essas células. Por exemplo, se a gente aproxima aqui do tecido epitelial, a gente não tem matriz intercelular. A gente vê basicamente um bolo, um grupo de células justapostas, certo? Com diversos prolongamentos e junções entre essas células, além de junções de membranas, que isso é mais teórico. Mas, além disso, a gente tem uma renovação contínua por mitose. Os epitélios estão em constante renovação, certo? As camadas basais até as camadas apicais vão sofrendo processo de mitose e de renovação celular, além das junções celulares que vão trazer, vão fazer, né, deste epitélio uma morfologia específica. Aí dentro desses epitélios, como é que a gente vai classificar os epitélios? A gente classifica eles de acordo, primeiramente, entre simples estratificado e pseudoestratificado. O que é isso? Na verdade, simples é quando a gente tem uma camada de células. Por exemplo, este daqui. Uma única camada de células epiteliais simples, certo? Estratificado, a gente classifica quando a gente tem mais de uma camada de células. Por exemplo, aqui ó, a gente vê várias fileiras de células uma em cima da outra. Então, é um epitélio estratificado. Já o pseudo-estratificado é um epitélio que é falsamente estratificado. Por quê? Porque a gente olhando assim, ó, a gente tem uma leve sensação, por conta dessas células aqui, de que é um epitélio estratificado. Porém, todas as células tocam a membrana basal. Então, não se forma mais de uma camada. Existe apenas uma camada, falsamente estratificado. Por isso o nome pseudo-estratificado. Ainda temos o epitélio especial, que é o epitélio de transição, certo? Que é um epitélio que varia de morfologia celular de acordo com o tamanho do órgão, que vamos ver também posteriormente. Mas todos esses, simples estratificado e pseudoestratificado, eles ainda se subdividem com relação à morfologia das suas células. Por exemplo, se as suas células têm um formato achatado, é um epitélio pavimentoso. Por exemplo, aqui é um epitélio simples, uma camada, pavimentoso porque as células estão achatadas. Como é que a gente vai visualizar essas células na histologia aqui da prática? Um núcleo, certo? Achatado. É isso que a gente vai ver. Então, o que é que eu já adianto de importante? Na prática de histologia, a gente vai, para classificar o tecido, ou seja, a morfologia das suas células, a gente vai olhar sempre para o núcleo,
certo? Para o formato do núcleo. É isso que vai me dizer se a célula está cilíndrica, cúbica ou pavimentosa. Por exemplo, uma célula pavimentosa, a gente vai ver o núcleo assim, ó, achatadinho. Uma célula cúbica, a gente vai ver o núcleo redondo, uma bolinha bem feitinha. Já uma célula prismática, a gente vê colunar, o núcleo colunar para cima. É assim que a gente vai ver. É por isso que a maioria dos órgãos daqui para frente, vocês vão ver, na histologia, na microscopia óptica, as lâminas são coradas com HE, que é a famosa hematoxilina eosina. O que é isso? Hematoxilina eosina. São dois compostos que vão corar, respectivamente, núcleo e citoplasma núcleo, certo? De cores diferentes, certo? O núcleo sempre vai vir mais escuro, mais roxo, mais basófilo. O citoplasma sempre vem mais rosa, mais eosinófilo, certo? Então, para quê? Para dar um destaque ao núcleo e nos possibilitar ver a morfologia dessa célula, como eu já acabei de citar. Então, simples quando a gente tem uma camada, pavimentoso se esse núcleo é achatado. Quando a gente tem os núcleos redondos, como aqui, ó, a gente está se tratando de células cúbicas. Por que eu estou falando em olhar para o núcleo? Porque nem sempre a gente vai visualizar na lâmina essas linhas entre cada célula, esses tracinhos separando as células, certo? Às vezes as células têm muito interdigitações, prolongamentos, que não nos permite ver esse limite intercelular. Então a gente vê basicamente os núcleos e classifica como cúbica quando o núcleo for redondo, certo? E o outro formato que a gente tem, como eu falei, é o formato colunar, certo? O formato prismático ou colunar, quando as células são mais colunares, e o núcleo a gente vai ver que ele fica um pouco mais colunar em relação à proporção do tamanho do seu citoplasma. Beleza? Então, já sabemos classificar os epitélios de revestimento. Vamos agora visualizar alguns órgãos, certo? Em suas colorações específicas, para aprender a ver esses tecidos na prática. Então, começando, certo? Começando pela lâmina de Rim, certo? É uma lâmina corada em tricômio de Masson. A gente vai visualizar uma estrutura que vocês vão aprender. A princípio, já adianto, vocês estão vendo agora esse vídeo é para a gente aprender a visualizar que tipo de epitélio, que tipo de célula, que tipo de formato, certo? Vocês não têm agora o dever de saber entender a lâmina, entender o órgão. Não, a gente vai aprender os epitélios, certo? Entender o órgão, por exemplo, o rim, isso vai ficar para quando a gente for estudar sistema urinário. A gente vai ter que entender o órgão, como é que ele se apresenta, seus cortes, seus formatos, vai penetrando no órgão. Por enquanto a gente vai aprender os formatos dos epitélios. Então essa lâmina de rim é para pegar a parte da cápsula de Baumann, que até da fisiologia vocês lembram, aquela cápsulazinha que circunda o glomérulo, que reveste o glomérulo, certo? Mas a princípio, essa estrutura aqui, ó, no centro, essas bolinhas aqui emaranhadas aqui é o glomérulo, certo? E esse espaço branco que está ao redor do glomérulo é o espaço urinário, onde vai ser filtrada a primeira parte do sangue. Isso não importa agora para vocês. O que importa? A cápsula de Baumann. Onde é que está a cápsula de Baumann? É esse tecido bem fininho, mais roxo, certo? Essa linhazinha roxa bem fininha que está aqui, ó, circundando todo o glomérulo. Tudo esse roxozinho fininho é a cápsula de Baumann, certo? E como é que eu classifico esse tecido? Vamos lá. Primeiro, a gente tem apenas uma camada de células, ou seja, tracinho ligado a tracinho, uma camadazinha de célula, exatamente onde a célula está apontando, ó. E o núcleo, que é exatamente o que a célula está apontando, como eu acabei de falar, o núcleo mais roxo, ele é pavimentoso. Então a gente tem uma camada de células com núcleo pavimentoso. Então é o tecido epitelial de revestimento, ou TER, simples pavimentoso. Beleza? Então é assim que a gente vai ver. Primeiro vê a quantidade de camadas, simples, estratificado ou pseudo, depois olha para a morfologia da célula. No caso dos estratificados, a gente vai olhar para a camada mais apical, a última camada, certo? Mas a princípio, o simples, como a gente disse aqui, simples pavimentoso. Vamos ver uma próxima lâmina. Por exemplo, na mesma lâmina de rim, olhando aqui ao lado dos glomérulos, a gente encontra os túbulos renais. Aqui nos túbulos renais, ó, a gente está vendo epitélios. Na verdade, como é que a gente... Vamos entender um pouquinho essa lâmina. Se a gente pega... vou pegar aqui e fazer uma analogia para vocês. Um bolo, um monte de canudos, certo? Por quê? Porque túbulos renais é um túbulo, como se fosse uma mangueira, toda enovelada. Se
se enroscando em torno de si mesma. Quando a gente pega essa mangueira se enroscando, ou então um bolo de canudos, e faz um corte em todos juntos de uma vez, um corte transversal, e a gente visualiza de cima esses canudos ou essa mangueira cortada, a gente vai ver exatamente esse monte de círculozinhos. A gente vai ver as bordas da mangueira, a própria mangueira, as bordas, o canudo em si, com os buracos brancos no meio. Os buracos brancos são os lúmens, é por onde vai passar a urina. Isso não, como eu disse, não importa bem agora, mas só para vocês entenderem, esse monte de círculozinho são os túbulos cortados transversalmente. Por isso está branco, porque é o lumen, é o espaço branco. E o que é que a gente tem que ver aqui? O revestimento desse túbulo. O revestimento é o tecido que está fazendo o círculo, certo? Como eu disse, primeiro, tem uma camada de células ou mais de uma? Uma camada de células. Então, tecido epitelial de revestimento, simples. Como é que eu classifico quando eu vejo os núcleos? Ó, um monte de bolinha. Olha aqui a diferença dos núcleos para o citoplasma. O núcleo está uma bolinha roxa, o citoplasma está rosa, bem escuro, né? Então a gente vê a diferença do núcleo para o citoplasma. Então o núcleo bem redondinho, além disso, citoplasma quadradinho, são células cúbicas, certo? Então tecido epitelial de revestimento, simples, cúbico. É assim que a gente vai fazer. Vamos conhecer agora outro tecido epitelial. Pegando agora essa lâmina de tuba uterina. É uma lâmina também ainda, na verdade, rim e tuba uterina, ainda vem sendo corada em tricômio de Masson. Aqui não está em HE. Mas como é que a gente vai classificar o tecido? É uma lâmina que eu costumo dizer assim, caso caia ela, né? É bom de cair porque você já sabe que é tuba uterina. A única que você vai ver essa coloração bem roxa, com o tecido conjuntivo bem azul, o epitélio bem roxo, o conjuntivo bem azul, você só vai ver isso aqui em tubo uterino. Então, se cair essa lâmina, já sabe que estamos falando de tubo uterina, certo? Já sabe, caso vocês decorem o epitélio, já vai direto para o epitélio. Mas, no geral, o que é que a gente encontra? Uma camada de células, ó, o epitélio é o que está roxo, então a gente tem uma camada de células, certo? Com células colunares, prismáticas. Essas lâminas aqui, elas não estão ajudando com relação a visualizar que o núcleo está bem prismático. Mas a gente consegue ver mais ou menos, ó, células longas, né, longilíneas, então células colunares, e o núcleo mais escuro no meio, ó, também colunar, certo? Só que aqui a gente chama de tecido simples colunar ciliado. Por quê? Por quê? Porque essas especializações de membrana, de junção intercelular, elas entram na classificação do tecido, certo? Então é importante decorar isso, que é simples colunar ciliado. Onde é que estão os cílios? Está aqui, a gente visualiza esses cabelinhos ó, na borda do epitélio, que são os cílios, que facilitam a movimentação do gameta entre essas tubas uterinas, onde vai ocorrer a fecundação, certo? Então, uma camada de células simples, colunar e ciliado. Não memoriza bem a cor, que é para não esquecer que estamos em tubo uterino. Outro tipo de tecido, já saindo agora dos tecidos simples, vamos chegar no tecido estratificado. Como é que a gente tem o tecido estratificado? O que é o epitélio aqui nessa lâmina de esôfago? É essa parte rosa, mais escura. O que está abaixo, esse rosa mais claro, é tecido conjuntivo, vamos ver depois. O epitélio é esse rosa mais escuro. Primeiro, como é que eu classifico aqui na lâmina de esôfago, que está em HE? Ó, como eu disse, em HE, coloração HE, hematoxilina e eosina, a gente visualiza o citoplasma rosa e os núcleos bem roxo. Então, conseguimos ver perfeitamente os formatos dos núcleos, perfeito? Não conseguimos ver a separação entre as células, certo? Porque aqui tem muitos prolongamentos, como eu já falei também. Então, como é que eu classifico? A gente tem várias camadas de células sobrepostas. Então, é um epitélio estratificado. E como é que a gente vê se é pavimentoso, colunar, cúbico? Como eu falei, nos epitélios estratificados, nós vamos olhar a última camada. Como estiver a última camada, vai ser a classificação do epitélio. Então, a camada basal aqui, ó, na base é colunar, vai ficando cúbico, ó, e as últimas camadas ficam pavimentosas. Conseguimos ver os núcleos ó, bem achatados nas camadas mais de cima, certo? Então, por isso que a gente classifica em TER, estratificado, pavimentoso, e aí entra o não queratinizado. Por quê? Porque os epitélios estratificados, pavimentosos, nós só temos dois tipos, certo? Na verdade, nós temos dois tipos. O queratinizado e o não queratinizado. O queratinizado é a pele grossa, vou mostrar já já. Mas só tem a pele grossa, é nossa pele de palma das mãos e planta dos pés, que é rica em queratina e fica bem espessa. Os não queratinizados
Na verdade, pele grossa e pele fina também, mas principalmente em pele grossa a queratina, certo? Mais pele. Os não queratinizados, que são outros revestimentos do corpo, a gente tem as cavidades úmidas. Quem são essas cavidades úmidas? Esôfago, vagina, certo? Essas são as cavidades que não tem necessidade dessa queratina dando esse revestimento. Mas tem necessidade de um epitélio estratificado para dar uma proteção no esôfago. No caso do esôfago, a gente tem áreas de trauma com o bolo alimentar. No caso da vagina, áreas de trauma pela relação, certo? Então, são essas áreas que a gente tem epitélio estratificado, áreas de trauma, áreas de proteção, que precisam de proteção. Diferente de uma região com tecido simples, com uma camadazinha de células, que geralmente é uma região de troca de substâncias, e assim vai, como endotélio sanguíneo, como alvéolos pulmonares, que precisam de trocar substâncias, precisam ter uma parede fácil para passar substâncias, e não uma parede resistente. Então, no esôfago, né, um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Por quê? Porque o queratinizado está aqui na pele grossa, certo? Olha essa lâmina de pele grossa. Em HE também temos novamente o epitélio com vários estratos, várias camadas, por isso que é estratificado. As camadas mais da superfície estão ficando achatadas, chegam até a morrer. Essas regiões aqui finais são células já mortas, descamando, já que a pele, como eu falei, está em processo de renovação, o epitélio, então elas vão morrendo e na superfície nem tem núcleo nem citoplasma. Vocês vão ver isso em sistema tegumentar no P3, certo? Mas o que a gente tem que ver de tecido? Estratificado, pavimentoso, porque as camadas superficiais são achatadas, e no caso da pele, queratinizado. A gente tem uma camada de queratina bem espessa aqui, ó. Tudo isso é queratina, que a gente visualiza melhor com esse pedacinho aqui, ó, se descamando, que é a queratina soltando. Diferente do esôfago, que a gente não tem essas células mortas, não tem essa queratina, ó. Termina em células, na pele não. Tudo termina em queratina, beleza? Outra lâmina de pele grossa, porém na coloração de Mallory, tricômio de Mallory, certo? Fica com o epitélio fica vermelho bem vivo e o tecido conjuntivo fica azul, é uma coloração especial. A gente não vê bem os formatos dos núcleos aqui como vê na HE, mas é uma coloração que dá para a gente entender, ó. Vemos lá de baixo células ainda, os núcleos aqui estão brancos, colunares, ficando cúbicas, depois ficando achatadas aqui na superfície, ó, e morrem e acumulam queratina, do jeito que a gente já falou. Tá aqui a camada de queratina, certo? Por isso que a gente tem um epitélio estratificado, pavimentoso, as camadas superficiais são achatadas, e queratinizado, novamente pele grossa, tricômio de Mallory. Um outro tipo de epitélio que a gente vai ver, que a gente citou, na lâmina aqui de traqueia em coloração de HE, é o epitélio pseudo-estratificado. Como eu falei, por que pseudo? Porque quando você olha, a gente encontra núcleos em alturas diferentes. Essas alturas diferentes dão a impressão de que tem vários estratos de células, porém, na verdade, cada célula dessas está tocando a membrana basal. Então eu só posso classificar como simples, na verdade, como pseudo-estratificado, né? Porque ele não é estratificado, certo? Mas cada célula com núcleos em alturas diferentes, geralmente esse formato triangular é um macete, certo? Esse formatinho triangular das células geralmente é o tecido pseudo-estratificado. Além disso, aqui na traqueia, a gente, além de ser pseudo-estratificado, a gente encontra cílios também, ó. Então tá aqui os pelinhos na superfície do epitélio, por isso que ele também é ciliado. Além disso, também, a gente encontra algumas células, que são glândulas unicelulares, chamadas de células caliciformes. São essas células, essas bolsinhas transparentes ou brancas, que acumulam glicogênio, acumulam um muco, na verdade, que vão dar lubrificação ao epitélio traqueal, para limpeza de substâncias e purificação do ar. Então, essas glândulas assim, ou células caliciformes que estão entre as células epiteliais, vão fazer parte da classificação do tecido. Então, é um nome extenso, mas geralmente sempre cai na prova, porque você tem que colocar por completo toda essa classificação. Vamos lá? Tecido epitelial de revestimento, pseudoestratificado, colunar, certo? Por quê? Porque a gente classifica também como formato, como a gente vem fazendo. Todo pseudoestratificado é colunar, mas tem que escrever, mesmo redundante, certo? Pseudoestratificado, colunar, ciliado com células caliciformes. Então está aqui, ó, tecido epitelial de revestimento, pseudoestratificado, colunar, ciliado com células caliciformes. Tem que decorar o nome completo, beleza?
E por último, a gente tem o último tipo de epitélio. Que último tipo de epitélio é esse? É um epitélio de transição. É um epitélio que vai variar de formato. A gente vai ter ainda em HE na lâmina de bexiga, ou urotélio aqui nesse caso, mas são células que começam, na verdade, não são estratificadas, certo? Como é que a gente teria células estratificadas? Os estratos, como é que a gente teria? A gente teria lá embaixo, como em esôfago, é só voltar para esôfago a gente consegue ver, mas em esôfago a gente tem as primeiras camadas são colunares, né? São células prismáticas, vão ficando cúbicas no meio e na superfície ficam achatadas. É esse o padrão do estratificado. Aqui a gente tem células, um monte de célula redondinha em toda a altura do epitélio. Então tem célula redonda na borda, tem célula redonda no meio, redonda embaixo, prismática no meio, prismática embaixo, a pavimentosa aqui embaixo, um pouquinho pavimentosa em cima também, certo? Então é uma anarquia de formatos. Por quê? Porque esse tecido está em transição de formatos. No caso da bexiga, ele fica variando. Bexiga cheia, epitélio, as células ficam mais pavimentosas. Bexiga seca, as células ficam mais prismáticas. Então essa transição de formatos nos dá um nome especial ao epitélio que não está seguindo estratos e também não é pseudoestratificado, que aqui não aparenta uma camada, tem várias camadas, né? Porém não segue estratos, por isso é um epitélio TR de transição, certo? Cuidado que às vezes as pessoas confundem a transição com o pseudoestratificado. Mas não tem o que confundir. O pseudoestratificado não tem essa quantidade de camadas, certo? A gente vê, parecem várias camadas, mas é basicamente uma camada, certo? Além disso, claro, aqui tem células caliciformes, certo? Aqui tem cílios, que são coisas que vão aparecer nesse epitélio da traqueia para caracterizar como o pseudoestratificado. No transição, não. Além de ter uma irregularidade de formatos, a gente não tem cílios, não tem células caliciformes, tem várias camadas de células. E não é estratificado porque não segue estratos, não segue a ordem dos núcleos, como eu já disse. Beleza? Outra coisa que a gente encontra são células globosas ou células em raquete. São essas células mais da superfície que têm núcleo redondo. Não existe um formato da célula tão redondo. Então o citoplasma dela fica arredondado por conta dessa transição de formatos. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado e que tenham uma boa prova todos.